Boa tarde. Eu estou aqui para denunciar uma organização criminosa que atua dentro do Ministério Público, dentro do GAECO e dentro da Polícia Federal. Esses caras estão corroborando com esse crime da linha amarela, do pedágio da linha amarela, desde 1994. Quem fundou essa organização criminosa foi o ex-prefeito César Maia, que na época disse que tinha 1 bilhão e 100 milhões de reais para construir essa avenida. E acabou que virou um pedágio. Um pedágio com recibo falso. Um pedágio com multas fantasmas, estelionatárias, porque esse pedágio não pode, por lei, multar por evasão de pedágio. E quando você evade o pedágio, eles fazem um simulacro de multa. E a Polícia Federal sabe disso. E a Justiça sabe disso. A CVM já denunciou esse pessoal por estelionato, por fraude fiscal, e eles estão aí, se mantendo aí. Você não sabe quantos veículos passam ali naquela praça de pedágio. Você sabe que 20% pagam e 80% andam de graça naquele pedágio. Mas quem, de fato, recebe aquele dinheiro, hoje, é um fundo lá da Arábia Saudita. É o fundo Mubadala, que comprou a minha avenida, a nossa avenida, proibida de ser vendida pela Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro. Artigo 231. Quer dizer, esse pedágio sustenta uma quadrilha de autoridades, juízes, procuradores, policiais da Polícia Federal, policiais do GAECO, Ministério Público, Secretaria de Fazenda. Isso aí é uma quadrilha. E ninguém fala nada. E ninguém diz nada. E se quiserem vir falar comigo, pode vir quantas vezes quiserem. Porque eu falo com documentos. Eu não falo de conversa da boca para fora, não. Eu tenho documentação para comprovar essa quadrilha, clandestinidade, recibos falsos. O primeiro recibo da linha amarela vinha escrito Autoestrada Linha Amarela, porque eles sabiam que não podia cobrar pedágio em avenida. E até hoje não podem. Eu consultei a ANTT sobre uma multa que eu recebi. A ANTT me disse simplesmente o seguinte: eu não reconheço essa empresa como firma de pedágio. Eu mandei a notícia para o Ministério Público do Rio de Janeiro e o procurador arquivou, dizendo que a Constituição da República era meramente didática. Fui lá, desacatei o procurador, ele me processou criminalmente. A juíza mandou que eu fosse fazer um exame de sanidade mental. Depois me absolveu do processo. O problema é que eles me absolvem do processo, eu já respondi 4 processos crimes, pelos mesmos motivos, por contar a verdade sobre esse pedágio clandestino, e nada acontece com a Lanza. Ah, o senhor está absolvido, o senhor tem razão. Eu vou me embora e a Lanza fica numa boa. Se eu chegar para uma pessoa e disser que ela, desmerecer ela em alguma situação, ah, você é bandido por isso ou por aquilo, e não provar, e não sair absolvido do tribunal, essa pessoa vai vir para cima de mim e vai acabar comigo. Eu respondi 4 processos, e todos 4 eu fui absolvido no crime. Conclusão: a Lanza está aí, impune, ninguém faz nada. Aí vem um ministro do Supremo Tribunal Federal aí, Luiz Fux, para dar o preço no pedágio, sabendo que o pedágio é clandestino, que é crime. Aqui em Xerém, Carlos Bruno, o procurador da Justiça,
tirou o pedágio da entrada de Xerém, porque dizia ele, não pode cobrar pedágio dos moradores. Tirou, mas aqui ninguém tira. Aqui fizeram uma lei, 8.170, garantindo que o morador residente do Rio de Janeiro não pagasse o pedágio da linha amarela. Juntou uma turminha lá de juízes e anulou a lei. Quer dizer, é um negócio que é uma organização criminosa. Até prova em contrário, o que eles transparecem para mim que é uma organização criminosa, formada por autoridades. Agora, por que esses caras estão permitindo isso? Deve ser porque eles estão levando alguma vantagem. Porque arriscar o nome deles, arriscar a função deles, né? Na época, inclusive, um foi preso, Cláudio Soares Lopes. Né? Como é que eles arriscam assim, de graça, por nada? E o povo sofrendo na mão desses caras. E agora, no final, eles vendem 61% dessa avenida para o fundo Mubadala, depois de já ter dado golpes e mais golpes nos fundos de previdência da Petrobras, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Funcionários dessas empresas até hoje são descontados em folha para bancar esse prejuízo. Esse caso do Banco Master é bem semelhante com esse caso da Lanza, em matéria de operacional, a matéria do golpe. E ninguém fala nada. E ninguém fala nada. O ministro Gilmar Mendes está aqui, eu tenho a nota do jornal. Eu tenho aqui a nota. Que a esposa dele recebia uma propina oriunda desse pedágio, que o César Maia recebia uma propina desse pedágio. Que o Barroso tinha com a mulher dele alguma coisa lá fora do Brasil, que era lavagem de dinheiro e tal. Quer dizer, você vive num país que as autoridades máximas desse país estão envolvidas em crime. E aí o cara quer consertar o país. Vai consertar o país como? Vai consertar como? Né? Você fica aqui na mão desses bandidos do Estado e não tem como você correr disso. Né? Não tem como você correr disso. É notícia crime toda hora, entendeu? Eu tive um processo que logo no começo, quando começou a linha amarela, eu fiquei revoltado com aquele recibo escrito autoestrada, a linha amarela, e fui lá recorrer desse recibo e entrei aqui no juizado aqui da Barra da Tijuca, onde eu moro, e falei, olha, eu não vou pagar mais pedágio, porque esse recibo é falso, esse pedágio é inconstitucional. O juiz mandou chamar a Lanza para responder o processo, a Lanza veio responder o processo. Sabe o que a Lanza fez comigo? Senhor Luiz, vamos fazer um acordo? Eu vou lhe devolver o dinheiro do pedágio e vou dar um jeito do senhor não pagar mais pedágio. O juiz, quando viu aquilo, quase cai duro da cadeira. É o que ele fez para se sair disso, para se sair dessa situação? Esse tribunal aqui é incompetente, territorialmente incompetente para julgar esse processo. Como é que o Tribunal da Barra da Tijuca é incompetente para julgar o meu processo? Eu moro na Barra da Tijuca, a linha amarela termina na Barra da Tijuca, o fórum está na Barra da Tijuca, mas eu, para não ter um atrito, aceitei. Aí ele me manda para outro tribunal lá no Meia. Quando chegar lá no Meia, o juiz manda me algemar e diz que eu sou litigante de má fé. E muitas outras. Cara, se eu for contar para vocês o que vem acontecendo na minha vida com relação a esse pedágio, porque eu bato nesse pedágio toda hora, é incrível, é incrível.
o Rio de Janeiro tem uma quadrilha poderosa envolvida dentro das autarquias, dentro das instituições que deveriam cuidar dos nossos direitos, das nossas garantias jurídicas. Por sinal, quando aquela procuradora Raquel Dodge esteve aqui no Rio de Janeiro, naquela época da Lava Jato, ela falou isso. Ela falou: o Rio de Janeiro é terra sem lei. Aqui se comete crimes permanentes e continuados, impunemente. Quer dizer, eu já estou lotado com isso, já estou estressado com esse negócio. Por isso eu estou fazendo esse vídeo. Vocês já sabiam, porque toda hora tem notícia no jornal. E toda hora tem suspeita. E toda hora tem como você constatar que existe realmente essa quadrilha que eu estou falando. E eu estou querendo mesmo que eles venham para falar comigo. Porque se vier, eu jogo na cara deles a documentação que eu tenho. Até carro da Prosegur carregando em avião teco-teco lá dentro do aeroporto do Galeão, entrando pela pista da direita na clandestinidade, porque qualquer coisa que se descarrega no Galeão tem que ser pelo entreposto. Mas não, esse foi pela pista. E eu tenho as fotos, eu tenho os documentos. Eu não estou falando nada aqui que não tenha documento. Tudo que eu estou falando aqui nesse vídeo é documentado. Pode chegar para mim amanhã aqui na minha porta a polícia, pode chegar o capeta aqui. Ele vai receber documento na cara, e documento original. Um processo da Lanza começou comigo. O último, que me deu uma multa de 4 milhões de reais. Não é R$1.000 não, 4 milhões. Porque eu estava falando deles. Depois de ter sido absolvido em 4 processos crimes, eles entram com esse esquema em cima de mim. O juiz era o tal do Mário Cunha Olinto Filho, que é diretor do Fórum da Barra há 20 anos. O mandato de diretor de fórum é 2 anos. Esse cara está lá há 20, manipulando a porra toda, e ninguém fala nada. Pois bem, o tal do juiz que estava na causa, Carlos Potiguara, perguntou para mim: senhor Luiz, o senhor sabe por que o senhor está aqui? Eu sabia, mas eu preferi dizer que não. É porque o senhor tem uma página aqui na internet falando mal da linha amarela. Eu digo: eu não tenho essa página. Tem, não tem, tem, não tem. Ele mandou a escrivã que está do lado dele olhar a página. A escrivã olhou e disse: não, não tem página, não. Aí ele vira para a Lanza e diz: olha, não tem página, então nós não temos como continuar esse processo. Está encerrado. Eu vim embora. 6 meses depois, manda me chamar lá de novo. Porque naquele processo, ela não podia, a Lanza, fazer um novo pedido dentro daquele processo. Ela só valia para aquela queixa que ela fez. E o juiz justamente falou isso. Se você quiser abrir um novo processo sobre uma nova situação que o seu Luiz cometeu aí, que fez, mas nesse processo você não pode. Mas o juiz mandou me chamar lá nesse mesmo processo. E quando eu vou olhar a decisão do juiz no mesmo processo, quer dizer, ele se arrependeu daquilo que falou, refez a situação, e eu vou olhar no documento, o documento rasurado, o número do processo rasurado. Eu digo: cara, o que é isso? Esse processo continuou. Foi esse processo que me deu uma multa de 4 milhões de reais. Mas a Lanza não conseguia me condenar, porque realmente aquela página que foi minha não, que fizeram e que eu escrevi nela, já não existia mais. A Lanza vai escondidinho. Eu estou respondendo o processo junto com ela na 2ª vara civil aqui da Barra da Tijuca. Ela vai na 36ª vara para saber da NetVirtua, que era a minha provedora,
quem é que estava escrevendo aquilo na internet. E a Net Virtual responde para ela, não é o seu Luiz, não tem como provar que é o seu Luiz. Ela pega aquele papel e esconde, não bota no processo, claro. Ela estava querendo ver a multa crescer. Né? Mas, pelo azar dela, esse papel veio parar na minha mão. Aí eu mandei pedir ao meu advogado na época, que era a Defensoria Pública, pedi o Arnaldo Goldenberg, defensor público, para juntar. Sabe o que ele falou para mim na minha cara? Eu não vou brigar com o tribunal por causa de um réu qualquer. Eu peguei o papel e juntei. O juiz Mário Cunha vai e desentranha. E eu fiquei na pista. Sem ter defesa, sem ter como me explicar. E até hoje eu estou nessa briga. Tem 20 anos. 20 anos. E esse cara está lá no fórum, como diretor do fórum há 20 anos. Quer dizer, manipulando a porra toda, fazendo... Né? Quer dizer, essa é a justiça que tem no Brasil. Isso é uma quadrilha. Isso é um bando. Isso não é justiça. E se quiser vir falar comigo, foda-se.